O Cruzeiro está no mercado, janela aberta, transferências acontecendo. E o Cruzeiro vai investir? E o Cruzeiro vai contratar? Quem tem as informações do Cruzeirão é o Emerson Pansieri. A torcida está ansiosa por novos nomes, pelos reforços. Quem pode chegar? Tem gente também para sair? Conta tudo, Emerson Pansieri. Um abraço, bom dia. Chega mais, Pansi. Vou nessa sim, Thiago. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, grande Vinícius, também Du, toda a nação celeste ligada aqui na Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas, hein? Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 para você acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo de onde você estiver. Tá combinado? O Cruzeiro volta aos trabalhos hoje. O trabalho com os jogadores, comissão técnica, já pensando na partida de segunda-feira. Segunda-feira, em 8 horas da noite, tem o Cruzeirão em campo. Abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Partiu o Mirassol. Estaremos nessa também, a Itatiaia sempre lado a lado do Cruzeiro. Mas o time, se vai trabalhar hoje, vai trabalhar amanhã, vai trabalhar no fim de semana também, para esse duelo, Thiago, nos bastidores, a diretoria está sim à procura de reforços. O Cruzeiro está buscando jogadores. E o Sinisterra, Luiz Sinisterra, que saiu essa informação, que interessa ao Cruzeiro do Bournemouth, da Inglaterra, Premier League, jogador que já passou pelo Leeds, já passou pelo Feyenoord. Eu estava até apurando alguns detalhes com quem conhece, né, bem o atleta, conversando com alguns jornalistas. O que eu posso trazer aqui na Itatiaia, Thiago, é que não é uma negociação que está totalmente pavimentada para assinar. Então tem alguns degraus aí para serem resolvidos, né? Para serem superados. Não é uma contratação fácil. Tem essa questão também de parte burocrática contratual, alguns detalhes. Então, assim, que existe o interesse, o próprio Pedro Júnior disse ao microfone da Itatiaia ontem, a nossa equipe que estava lá na CBF, Matheus Dantas, Wellington Campos, que existe esse interesse. Agora, a partir daí já falar que está tudo certo para ser contratado, aí são outros 500. Né? O Cruzeiro busca mais um jogador de lado de campo. O Cruzeiro está, vamos colocar assim, debruçado em trazer atletas para o setor ofensivo. Essa é a ideia. Jogador que possa dar também um fôlego aí para a turma que está atuando na frente. O Cruzeiro entende que logo também, daqui a pouco, o João Marcelo está batendo a porta, voltando à condição de ser relacionado para as partidas, assim como aconteceu, uma notícia muito positiva do Matheus Henrique. Então hoje está debruçado sim ao setor ofensivo, mas não dá para sacramentar, Thiagão, que o Sinisterra já é do Cruzeiro. Olha, eu tô aqui estudando, acompanhando um pouco mais sobre a carreira do Sinisterra. Tem um dado que acho que fala o porquê dele estar voltando à América do Sul, que foi a última temporada, onde ele sofreu 2 lesões musculares e acabou jogando apenas 14 partidas. Número bem baixo, né? 1 gol e 1 assistência. De toda maneira, já teve convocação para a seleção da Colômbia, uma ótima passagem pelo Feyenoord da Holanda e se destacou no Once Caldas, revelado pelo Once Caldas do futebol colombiano, time emergente aí nos anos 2000. O Once Caldas, inclusive, chegou a ser campeão da Libertadores. Comentaristas da Itatiaia, Vinícius Andrade, Edu Panzi, para a gente tentar clarear um pouco mais dessa história do Sinisterra para o torcedor. Para mim é muito claro que o Cruzeiro tem essa dependência, essa necessidade, eu diria até uma urgência de arrumar o homem de velocidade, o de beirada, o quebra-linhas, aquele que faz 1 contra 1, uma linha de fundo, que hoje não tem o Cruzeiro. É o Sinisterra esse jogador para resolver o problema, em especial ali pelo lado esquerdo. Wanderson não tá dando conta do recado, Marquinhos nem se fala. Conta pra mim o que você conhece do senhor Sinisterra. Edu Panzi, bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, pros ouvintes, pros amigos. Cara, sabe aquele ditado, juntar a fome com a vontade de comer? Então, é o que Cruzeiro e Sinisterra estão tentando fazer, né? O Cruzeiro precisa de um jogador com as características do Sinisterra e o atleta precisa de um lugar onde ele vai jogar mais, ele vai ter mais minutos porque ele está a menos de 1 ano da Copa do Mundo. E ele é um jogador de seleção, precisa estar atuando para que tenha novas convocações e para que ano que vem esteja entre os convocados da Colômbia para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu acho que é mais ou menos isso. E se estiver bem fisicamente, será uma das grandes contratações do futebol brasileiro na temporada.
Não tem nem muito o que discutir entre Wanderson e Sinisterra em termos de qualidade, quem pode entregar mais. Bem fisicamente ele chega, é titular e vai ajudar muito. É um jogador que se encaixa naquela característica que a gente vem falando há um bom tempo, que o Jardim já citou nas entrevistas, cara de 1 contra 1, de uma velocidade, que tem a capacidade também de atacar espaço num jogo de contra-ataque, de transição, bom para pressionar a saída de bola adversário. É muito bom finalizador. Ah, Panzi, então por que ele está voltando? Justamente por isso que o Thiago acabou de explicar, conviveu com lesões. E quando você tem um longo período com lesões para voltar e reassumir titularidade numa Premier League, é muito mais difícil do que quando você está se recuperando e vem para a Liga Brasileira, para o futebol brasileiro. Por isso que eu falei, a fome com a vontade de comer. O Cruzeiro precisa, o Sinisterra precisa e tomara que dê certo, que ele esteja bem fisicamente. O Luiz Sinisterra tem transações no seu currículo de 140 milhões de reais, por exemplo, quando sai do Leeds para o Bournemouth, o seu atual clube. Eu imagino que o Cruzeiro vai ter que desembolsar uma grana também para trazer o jogador. E aí, Vinícius, vale a pena o investimento? É hora do Cruzeiro. Alô, Pedrinho, vai ter que colocar a mão no bolso aí para trazer o Sinisterra. Vale a pena? É um jogador que merece esse investimento? Bom dia, Andrade. Bom dia, Thiagão. Bom dia, Panzi, Pancieri, para todos que estão conosco no Rádio Esporte. Esse tipo de jogador, ele é caro mesmo, porque é o jogador que vai resolver muitos jogos. E o Sinisterra tem uma característica diferente dos pontas que o Cruzeiro tem no elenco hoje. O Wanderson tem velocidade, tem força, ajuda muito na recomposição. Marquinhos também tem velocidade, mas não tem tanta habilidade. O Sinisterra, ele tem tudo isso. É um jogador também de boa finalização e também tem a recomposição. Só que para jogos em que o Cruzeiro vai pegar adversários fechados, o Sinisterra, ele consegue ser muito mais produtivo do que o Wanderson, do que o Marquinhos, até o próprio Christian, que não é um ponta, mas é um volante que tem jogado como meia pela direita, porque é o jogador do drible, é o jogador que vai para 1 contra 1. A grande temporada do Sinisterra, em termos de números, foi 21-22 pelo Feyenoord. 43 jogos, 18 gols, 11 assistências. É um número muito relevante. Isso fez com que a Premier League crescesse o olho para cima dele, onde ele não conseguiu se firmar. O Sinisterra, uma curiosidade, né? Ele foi treinado no Feyenoord, pelo Arne Slot, né? Que é o treinador do Liverpool. Então, assim, passou nas mãos também de um grande treinador. Eu acho que se chegar, tem tudo para ser o titular em termos de competitividade com os colegas ali da posição, Marquinhos, o Wanderson, o Sinisterra é muito acima. A grande preocupação é a questão física, mas eu imagino que essa preocupação passou também pelo Cruzeiro no momento de avaliar a contratação dele. O Cruzeiro tem um excelente departamento médico que avalia tudo isso. Eu lembro quando o William chegou também, existia esse receio, né? Pelo histórico também de lesão do William. 3 anos sem jogar, né? Quando ele chega no Cruzeiro. E naquele momento era uma aposta, não pela questão técnica, mas pela questão física, e no Cruzeiro vingou. O William conseguiu jogar, não teve graves lesões. Então, certamente, essa contratação, essa possível chegada do Sinisterra também passa pelo aval do departamento médico. Boa, Vinícius, 11h50. Pancieri, quem é que tá contigo aí? Quem é o seu convidado aqui no Rádio Esportes, Pancieri? Vamos falar com o Léo, né? Trazer uma palavra importante. O Léo ontem esteve aqui no Bastidores da Itatiaia, participou do programa comigo, com o João, com o Alê, e também participou da mesa redonda, né? O Vico tá aqui, né? O nosso Vinícius Andrade também participou, foi um papo bem legal, contou da carreira dele, fez também aí colocou alguma opinião em relação ao momento do Cruzeiro, e é justamente esse assunto, né? Como o Léo, como um jogador com tanto título no Cruzeiro, bagagem, é cruzeirense, foi capitão do time, como ele tá vendo esse momento da equipe celeste. Segundo colocado o time no Campeonato Brasileiro e agora nas quartas de final da Copa do Brasil para fazer esse confronto também contra o Atlético. Vamos acompanhar. Um time muito competitivo, um time muito aguerrido, um time muito intenso dentro de campo. Começa a ganhar uma cara, a torcida vem junto, a torcida vem abraçando, cara, mas que... Eu tive uma visita na Toca também há um tempo atrás e vi ali todo um clima, toda uma estrutura, toda a preparação, o Pedrinho também envolvido juntamente com o Pedro Júnior. Eu acredito que o Cruzeiro que volta para os cruzeirenses que já conhecem o Cruzeiro, eu acredito que também todo o trabalho que vem sendo feito ali da estrutura, do administrativo, das pessoas envolvidas ali, do clima ali, isso se torna um reflexo ali dentro de campo. Porque o Cruzeiro sempre foi um clube família, sempre foi um clube dessa maneira, e eu senti ali no ar ali um Cruzeiro dessa maneira. E reflete ali dentro de campo. Um Cruzeiro totalmente
competitivo, que dá liga, família, que todo mundo se respeita, que luta ali pelas causas juntos. E eu acredito muito nesse Cruzeiro, desse brasileiro, que vai ali brigar ali pelo topo da tabela, vai brigar por grandes coisas na competição, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro, por tudo que está envolvendo. Não é somente ali os 11 que jogam, os 30 jogadores que estão ali, 40 jogadores que estão ali envolvidos. Eu acho que tem algo muito maior, né, de um Cruzeiro que volta a respirar de novo, volta a se organizar de novo, volta a ter aquele clima, aquele ambiente, né? Eu pude presenciar ali na Toca 2 ali, tanto no administrativo, tanto ali no vestiário, essa hegemonia, esse clima assim muito muito bom, muito caloroso, harmônico, assim, né? Isso, cara de Cruzeiro, e por isso que eu acredito num Cruzeiro brigando ali por o topo da tabela, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Você falou de Copa do Brasil, agora tem um confronto contra o Atlético, né? Que vocês conhecem bem, né? Teve um que você ganhou em 19 e um você perdeu. É um jogo diferente, é uma preparação diferente, é um mental diferente, é tudo diferente, né, Léo? Sem dúvida nenhuma. Um jogo, um clássico por si só já é diferente, né? Se tornando mata-mata de uma decisão, acaba se tornando muito mais intenso, assim, né? A questão da Copa do Brasil 2014, a gente estava disputando o Brasileiro, né? Sim. Juntamente, então foram várias decisões, assim, até chegar àquela decisão onde a gente precisava, né, garantir o Campeonato Brasileiro contra o Goiás num campo encharcado, né, contra o Goiás. Então, domingo a gente jogou esse jogo, na quarta a gente já tinha que jogar a decisão de novo da Copa do Brasil. Então não teve tempo para descansar, embora o Atlético Mineiro já vinha somente com a Copa do Brasil, então teve tempo para descansar, preparar para uma partida só. E aí, no mata-mata que a gente teve depois contra o Atlético Mineiro, a gente avançou, né? Foi um jogo, né, de 3-0, primeiro, segundo foi um jogo que nós perdemos 2-0, que foi um jogo de muita pressão, assim, porque é um resultado que todo mundo fala assim, não, tá garantido, isso é muito perigoso, né? Mas eu acredito que esse confronto agora vai ser um baita de um confronto, vai exigir muita concentração, muita dedicação, mas aquele que avançar, eu acredito que o Cruzeiro avançando é um forte candidato aí também pro título. Palavras do Léo, nada melhor do que ouvir o Léo, né? Jogador que tem aí no currículo 2 títulos de Copa do Brasil, campeão brasileiro 2 vezes também. É um jogador que tem muita história no Cruzeiro, e falando também sobre esse jogo agora contra o Atlético, primeira semana, na verdade 27 de agosto, né? A última semana de agosto, e depois na semana do dia 11 de setembro, os 2 jogos, primeiro na Arena MRV e o segundo no Mineirão. Para eu fechar, Thiago, deixa eu trazer uma notícia que vínhamos comentando aqui na Itatiaia, mas agora algo que foi confirmado pelo Ceará, pelo Vozão, a chegada do Rodriguinho, jogador que pertence ao Cruzeiro. Ele foi emprestado ao Ceará até o fim da temporada, ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027. Então, na linha do que já tinha falado, né, o Mister, dele jogar, porque é um jogador novo, precisa de minutagem, precisa de experiência, precisa estar atuando, ele foi emprestado para o Ceará, não foi com passe fixado, e essa é a ideia, que ele possa voltar o ano que vem e aí ser utilizado, ganhar mais espaço no Cruzeiro, de acordo com o rendimento também dele no Vozão. Rodriguinho anunciado pela equipe do Ceará. Thiago? 3 meses apenas, Vinícius, pode ser uma boa, acho pouco tempo, mas para quem tava encostado, é lucro, é por aí. Ele vai ter muito mais possibilidade de jogar no Ceará do que no Cruzeiro, né? Até achei que o Rodriguinho teria mais oportunidades, mas o Jardim tá ali no dia a dia, então ele sabe muito melhor do que eu se realmente pode contar com o atleta ou não. Mas eu considero o Rodriguinho um bom jogador e vai ser muito bom pro Ceará também, porque é um cara que se destacou no América, acho que ele jogando agora tem tudo para poder, quem sabe, voltar também aos planos do Cruzeiro. Edu Panzi, o Rodriguinho é meia ou é ponta, Edu? Ele consegue fazer as duas coisas, Thiago. Eu tenho curiosidade de saber qual a função que ele vai fazer na equipe do Ceará, que joga de maneira diferente do time do Cruzeiro, por exemplo. Talvez lá realmente ele tenha mais oportunidade, mas é aí que pega, né? Quando um jogador sai por empréstimo, ele precisa sair por empréstimo no lugar em que ele vai ter vitrine, que ele vai jogar, que ele vai aparecer. Então fica essa expectativa pelo Rodriguinho atuando pelo Ceará, tendo minutos, porque é bom pro atleta, pro Ceará, evidentemente, mas quem sabe até pro Cruzeiro. No caso do Rodriguinho, eu acho que tem uma vantagem ser o Ceará.
time tá bem encaixado. Tá. Então não é aquele E cara o Léo que tá Condé é muito bom treinador. e não tá indo pra aquele desespero, sabe? O time tá pra cair, vem pra ser a solução. Geralmente o cara quando sai é isso. Não é? Nessa reta final de campeonato. Mas não, tá indo pra um time bem estruturado, bem encaixado. Cruzeiro que eu diga, né? E que, é lógico. Teve muita dificuldade aqui. Ô, Rodriguinho, que Deus te abençoe aí no Vozão. Garoto, gente boa aqui de BH. Começou no América, vi todo o início ali do Rodriguinho no Coelho. No Cruzeiro ainda não teve a chance. Quem sabe, amadurecendo, maturando lá no Vozão. Volte e ajude ainda mais o Cruzeiro no ano que vem. Boa sorte ao Rodriguinho no Ceará.